de sei lá, de gesso, né? Você acha um pedaço de gesso, você escreve no chão, tira a foto, manda lá bonitinho, se tiver legível, tá tranquilo também. Tá certo, tá certo. Muito bem. Então, Pega a primeira coisa que tá na sua hoje a gente vai frente ver e faz a atividade. Pega o quê? A primeira coisa que tá na sua frente e faz a atividade. Só faz. Exato, faz. Agora tem que estar legível. Assim, se eu abrir o arquivo e não conseguir ler nada, aí não tem como. Pode ser também. Hoje em dia tem aquela história de botar meio ponto, né, pessoal? Mas mesmo que coloca pelo menos o nome na atividade. Igual você fazia presencial. Eu posso pensar nessa alternativa também, né? E no presencial, se o aluno colocasse o nome correto, ele ganhava meio ponto ali. Ou um, né? Dependendo de quanto valia a atividade. É verdade, mano. E meu nome, que é muito, tipo, muito grande. Eu ganho, sei lá, um pontinho só. Não, o tamanho também não prolonga os pontos. Tamanho não é documento, né, professor? Como é? Tamanho não é documento. Muito bem. Sim, já tá gravando, né? Então, dado duas retas, né? Existem essas três possibilidades para a posição delas. Pode ser que elas sejam concorrentes, pode ser que elas sejam paralelas e pode ser que elas sejam coincidentes. Então, olhando na visão da sim, olhando assim para a geometria básica, né? Quando é que duas retas são concorrentes, né? Quando a interseção dá um ponto. Então, quando a minha interseção tiver só um ponto em comum, eu digo que elas são concorrentes. Outra coisa, né? O nome das retas são letras minúsculas. Então, se eu digo simplesmente que P pertence a R, por exemplo, aqui eu estou dizendo que o ponto P pertence à reta R. Né? Só essa informação aqui. Então, para a gente, letra maiúscula significa ponto, letra minúscula significa reta. Tá? Aqui, se a gente fizer a interseção aqui das retas, vai dar vazio, ou seja, não tem pontos em comum, e aqui duas retas são coincidentes, se a interseção dá todos os pontos em comum. Então, aqui eu posso dizer que é R, ou posso dizer que é S. Tá? Essas são as ideias da posição entre retas. Isso é um conteúdo que é visto no segundo, né? Só as ideias. Mas aí, no ano anterior, não deu tempo ver isso aqui. Ok. Então, agora suponha o seguinte, que eu tenho a reta R de equação menos 3x mais y igual a menos 4, e tenho a reta S, que tem a equação, deixa eu só mudar aqui, que não está bem a forma geral. Né? A forma geral é assim, mais 4 igual a 0, e bom, tá aí duas retas na forma geral, né? Aí a pergunta é, como é que eu sei se essas duas retas são concorrentes, são paralelas ou coincidentes? E aí, o que vocês me dizem? Dando uma olhada, qual é o resultado de cada um, tanto R quanto S? Mas aí, como aqui eu tenho na reta R
eu tenho uma equação, né, em função de duas variáveis e na S também. Qual é a Como é que eu olho o resultado, né? O resultado de quê? Você vai escolher algum ponto, substituir aqui, ou sei lá, ou você vai fazer alguma conta misturando as duas. Como é que esse resultado que você está falando, como é que a gente obtém ele? sistema da equação? Esse é o caminho, né? Na verdade, sistemas de equações, geometricamente falando, é encontrar a interseção de, de retas ou planos, né? Então, quando a gente resolve um sistema de equações, no fim das contas, a gente está procurando ou encontrar a solução, que é um ponto, né? Isso é quando eu encontro um valor para x e um valor para y, aí vai compor as coordenadas desse ponto. Pode ser que aqui apareça um absurdo, né, matemático, isso concretiza que não tem interseção, é vazio, e possa ser que quando a gente aplicar alguma técnica aqui, uma linha inteira zere, né? Dependendo da técnica, ou pode ser que a gente não encontre um valor, encontre só uma expressão em função de x e y. É aí onde elas coincidem, né? Tem esse contexto atrelado aqui, a posição das retas em relação ao sistema de equações. Mas aqui eu vou mostrar um caminho mais simples. O caminho mais simples é o seguinte: voltando um pouco da ideia do que é visto no primeiro ano, né, olhando para as funções afins, cada coeficiente desse tem um nome. Não sei se vocês lembram disso. É o A e o B? Mas o nome desse A é coeficiente o quê? Quem Linear. lembra? Muito bem. O linear, no caso, é o B. E o angular é o A. Né? Então, aí, o que que isso significa, né? Ora, se esse é coeficiente angular, isso aqui tem correlação com o ângulo. Ou seja, dependendo do seu valor, a reta vai estar numa inclinação diferente. Essa é a ideia do coeficiente angular. E o coeficiente linear é onde ela corta pelo menos um dos eixos. Na verdade, esse aqui é onde ela corta o eixo dos y. Então, por exemplo, só para a gente entender um pouco dessa ideia, vamos pegar aqui uma função, né, de coeficiente angular 2, por exemplo, e coeficiente linear menos 1. Então, se eu for construir o gráfico só observando os coeficientes, a gente não precisa de nenhum ponto para construir o gráfico. Se a gente conhecer o comportamento dos coeficientes, a gente já tem como construir. Então, O ponto do é B, né? E o X ele vai acompanhar o 2, o A. eu não entendi o que você quis dizer. Peraí, Pra gente, isso aqui. você tá me Sim, isso escutando? aqui, sim, aqui o A é 2, é isso, né, que você está falando, e o B é menos 1. O B, ele passa na reta Y. Ele vai ser o valor da reta Y. Isso, é exatamente isso. Né, que a ideia aqui é a seguinte: quando o A é 2, é porque a gente tem a relação de 1 para 2. Como assim? Para cada valor de x, o y vai ser dobrado. Então, os pontos vão ser 1 e 2, 2 e 4, e assim vai. Isso me indica essa inclinação aqui, ó. Se A fosse 1, é relação de 1 para 1. Então, seria essa daqui.
Aqui é quando é 1, aqui é quando é 2. Deixa eu escrever isso. Aqui é quando A é 1 e aqui quando A é 2. Então, perceba, aumentei o número do meu coeficiente, né? O ângulo dela, né, caminhou nesse sentido aqui. Então, se o A fosse 3, seria algo assim, né? Seria algo assim, quando A fosse 3, quando A fosse 4, né? Ou seja, quanto maior esse número, mais ele tende a se aproximar aqui com o eixo dos y. Em contrapartida, né, se eu diminuo o valor desse A, né, se eu usar meio, aí ele já vai para o, né, no sentido contrário aqui, ele vai já tendendo ao eixo do x. Então, é assim que funciona o coeficiente angular. Tá? O básico aqui é o A igual a 1, né, que é quando esse ângulo é igual a esse, né, ele forma 45 graus em relação ao eixo do x. Quando eu aumento o meu coeficiente angular, a minha reta já tende aqui a se aproximar do eixo dos y, e o caso contrário, ele tende ao eixo do x. E o linear, ele informa, como o Jonas falou, né, onde ele corta. Todas essas retas que eu coloquei aqui, o coeficiente linear é zero, né, porque ele corta aqui no zero. Não, aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou colocando aqui, associando o ângulo à inclinação. A inclinação, quando A é 1, né, quando esse carinha aqui é 1, é essa reta aqui. Aqui é quando o A é 2, aqui vai ser quando o A é 3 e assim segue. Aqui é quando o A é meio, aqui é quando o A é 1/3. Então, essa é a dinâmica do coeficiente angular. Aí o coeficiente angular, ele informa, ó, é essa inclinação aqui que corta no ponto -1. Então, o nosso gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Ele passa aqui no ponto -1, né? Existe a relação de 1 para 2. A regra também pode ser o contrário, professor? Contrário, como nesse sentido aqui, Isso. é quando aqui os A's são negativos, tá? Mas para mim Então, pode aqui ser assim, se no o caso. A pode. Aqui a gente avaliou esse lado aqui é quando o A é positivo, esse lado aqui é quando o A é negativo. Esse lado é o esquerdo, né? Ou é o direito? Oi? Esse lado é o esquerdo ou é o... Ok, isso aqui é direito, né? Se a minha referência é o eixo Y, aqui é direita e esquerda. Não sei se é isso que você está perguntando. Bom, então está aqui, né, a nossa reta. Né? A inclinação é essa. Aqui é a inclinação. E cortando aqui no ponto -1. Ok, então nós sabemos também, né, a gente já viu, que uma reta pode ser escrita nesse formato. Que isso aqui é a forma reduzida. Isso aqui a gente também já sabe. E na forma reduzida, isso aqui acaba sendo a mesma coisa disso aqui. Ou seja, isso aqui na forma reduzida vai ser o coeficiente angular, isso aqui vai ser coeficiente angular. Linear, desculpa. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta.
mudaria a direção se todos os dois fossem negativos. No caso, se esse aqui que você está falando também fosse negativo. Colocar esse aqui como F, colocar F1 aqui, sendo tudo negativo. Então, a inclinação é 2 para o lado esquerdo. Essa seria a ideia. Então, ela seria essa reta aqui, ó. Veja que é praticamente a mesma inclinação, né? Se eu olho esse ângulo aqui, se eu olho esse ângulo, é praticamente esse mesmo ângulo, né? Sendo que esse aqui é um ângulo gerado pelo coeficiente positivo. E esse aqui no caso, né? É para o lado negativo. É a inclinação aqui para o lado negativo. Deu para visualizar isso, não? Isso. Pronto, aí. Aí essa aqui seria Ah, esse meu F1. Fala aí, José. não, aqui eu tô em outro navegador. Aí eu liguei o microfone e não foi. Aí eu tive que ativar o negócio só pra testar. Foi mal. Ah, ok. Muito bem. Então, olhando aqui para esse nosso exemplo, né, que eu coloquei aqui, como é que eu sei a posição agora dessas duas? Tem o caminho mais árduo, que seria resolver o sistema, e tem o caminho de escrever essas equações na forma reduzida. Aí a gente voltaria para esse contexto aqui. Tá, aí, ok, tranquilo. Assim, deu para entender, né? Se Ô, eu escrevo, se eu escrevo isso aqui, eu já professor, tenho, diga aí. mas botando nessa forma reduzida também não ia dar no sistema? Exato. Mas aí é o seguinte, né? É que eu vou comentar agora aqui. Eu colocando nesse formato aqui, deixa eu colocar aqui um índice R e aqui um índice S. Colocando nesse formato aqui, aí é questão de olho. Por exemplo, se o coeficiente angular da reta R coincide com o coeficiente angular da reta S, qual é a conclusão que eu tiro? Que as duas têm a mesma inclinação, né? Porque o mesmo valor para as duas me indica que elas têm a mesma inclinação, ou seja, o mesmo ângulo. Então, significa que ou elas vão ser paralelas ou vão ser coincidentes, né? Que ambas têm a mesma inclinação aqui, ó. Elas não vão poder ser concorrentes. Aí, tá. E como é que eu sei qual das duas elas são? Então, isso aqui é uma condição de paralelismo, né? Aqui elas são paralelas. Mas aí, a coincidência é um caso de paralelismo também, né? Quando é que eu sei se elas são coincidentes ou não? Aí vai depender dos Bs. Porque se os Bs são idênticos, só tem um caso para isso, né? As idênticos e Bs idênticos, então elas coincidem. As idênticos e Bs idênticos, aí elas são simplesmente paralelas, né? Então, aqui, se os Bs derem diferentes, elas são paralelas. Quer dizer, aqui a gente só quer determinar a posição, né? A gente não quer encontrar o ponto que é comum se tiver, né? E a condição para que elas sejam concorrentes basta que as inclinações sejam diferentes, né? Como as retas são infinitas, vai ter um ponto que elas vão se encontrar. Então, se o AR for diferente do AS, então elas concorrem. Engraçado, né? O termo concorrer, porque quando a gente
a gente usa isso aqui no dia a dia, normalmente quando vai fazer um concurso, né, alguma coisa do tipo. Tá, mas qual é o sentido, então, de concorrer, né? Bom, concorrente, ó, vamos olhar. Eu tenho aqui duas retas que elas concorrem em um único ponto. Então, é assim, a vida de cada pessoa é diferente, mas em relação ao concurso, ali é uma prova em comum. Todos ali vão executar ao mesmo tempo. Então, todo mundo ali é concorrente, né? Porque tem uma coincidência de evento. Essa é a ideia da concorrência, tá? Do termo concorrente. Ou seja, tem que ser retas diferentes, mas tem um ponto que tem que ser comum. Então, está aqui as condições, né? É isso que a gente vai observar. Vai olhar os A's e os B's quando a gente coloca as nossas retas na forma reduzida, tá? Então, lembrando, aqui a ideia não é achar ponto nenhum. Aqui a ideia é só dizer a posição. Então, vamos pegar aqui a primeira, né? Vamos colocar a primeira na forma reduzida. Então, R, que vale menos 3x mais y igual a menos 4. Não. Desculpe. Mais 4 igual a 0. Como é que a gente coloca isso aqui na forma reduzida? Quem lembra? O y passa para frente, igual a 3x menos 4. Muito bem. Né? Isola o y, essa é a ideia. Então, se eu quero y isolado, vou pegar o que não é y e mudar de lado. Fazendo isso, aqui fica 3 positivo, né? 3x e aqui menos 4. 4 fica negativo. Isso. Aí, lembrando das trocas de sinais. Olhando o S agora. O S a equação dela é (6x) menos 2y igual não, é menos 8. Né? Peraí, o Luiz colocou assim, tem vezes que eu estou só o y. Eu não entendi. Tem vez que eu sou o Y, que ele colocou o só com acento. Ai, meu Deus. Quer dizer que ele é sozinho, professor. Ele é triste às vezes. Eu entendi. Professor, no Aí caso toda vez que isolar o Y, vai ter que mudar todos os sinais, né, professor? Isso. também. Professor, e outra, que no caso, que quando isolar o Y nessa 2Y, o 2 vai ter que passar dividindo todo mundo. Exato. Isso, exatamente. Então, então aqui vai ficar assim, ó. Menos 2y. Isso vai ser igual a menos 6x mais 8, né? Aí eu vou passar o menos 2 dividindo. Aí vai ficar y igual a menos 6x sobre menos 2. Se quiser multiplicar por menos 1 antes, pode, tá? Sem problemas. Mais 8 dividido por menos 2. Aí fazendo o jogo de sinais e fazendo as divisões, né? Menos com menos é mais, 6 por 2 dá 3. E mais com menos é menos, 4 por 2 dá 4. Ó, olha agora para as duas equações. Ó. Essa é R na forma reduzida e essa é S na forma reduzida. Então, olhando para a forma geral, às vezes a gente não encontra, não sabe como é que ela é. Professor Wagner está perguntando por que menos 1. Eu estou vendo, eu vi agora. Para deixar isso aqui positivo.
Aí no caso o senhor só fez dividir. O 6 e o 2, o 8 e o 2. Não foi? Isso. Lembrando que divisão e multiplicação tem que fazer jogo de sinais. Então, eu fiz aqui, menos com menos mais com menos é menos. São duas opções, né? Essa questão de multiplicar por menos um é uma opção alternativa à conta. Então, né, como deu idêntico aqui, R e S coincidem. São paralelas e É isso, elas são paralelas coincidentes, né? Esse é o nome, assim, correto, né? Aí por que que são paralelas, né? Aí já tem que mudar aqui. Todas as retas que tiverem o mesmo coeficiente angular, elas automaticamente já são paralelas. Aí, nas paralelas que tem essa classificação de ser coincidente ou não. Então, ela é paralela coincidente. Tranquilo, né? Deu para entender a ideia do... Tá, então, deixa eu pegar outra aqui. Vamos... RS... Pegar uma reta U aqui, chamada de U. Escolha qualquer número aqui, aleatoriamente aqui, para multiplicar x. 7. Então, 7x e tá, vou aproveitar esse mais 3y menos 4 igual a zero, né? Peguei os números que a Lília colocou nas mensagens. Tá, então vamos olhar U em relação a R. O que que ela é? Só para fechar essa aula, tá? Então, lembrando, vamos colocar na forma reduzida, né? E ver como é que ficam os coeficientes. Tá, fazendo isso, isolando o y, isso aqui vai ficar menos 7x mais 4. Aí, como eu quero y isolado, tudo eu vou dividir por 3. Ok. Aí, o que que a gente observa aqui dos coeficientes angulares, do R e do U? Os coeficientes angulares são diferentes. Então, pela nossa classificação, se forem diferentes, são concorrentes. Não precisa nem olhar para o linear. Se for diferente o angular, já podemos classificar sem problema algum. Então, R e U são concorrentes. E pronto. Com isso, a gente encerra essa discussão de hoje. Lembrando que segunda-feira, deixa eu só fazer aqui a chamada e já já faço alguns comentários. Ontem, que assim, a disciplina de eletiva eu não dou em todas as turmas, né? Ontem eu exibi um pouco do que vai ser apresentado, né, na festa junina lá da escola. Eita. O que é que vai rolar? O professor vai cantar, né? Garota, tira esse microfone da boca, por favor. Ai, desculpa, nem coloquei tanto assim. É o que se dá umas estouradas na voz quando vai falar. Tá bom, vou falar mais baixinho, pode ser? Agora sim. O professor só vai cantar? Lá na festa junina. Mentira, eu ia perguntar um trabalho, que mais? Deixei quieto. Então, aí ontem... Oi? Peraí, deixa eu só... Tá. Tá exibindo a tela já, né? Deixa eu exibir logo a galera. Aí eu vou comentar, né? Fazer alguns comentários aqui.
Não, eu não. Eu uso uma das versões do Ubuntu. É o Lubuntu. Na verdade, eu nem conheço como é que o Mint funciona. É o sistema operacional. Você usa o Mint, Jones? Sim. Eu estava conversando com um colega. Deixa eu só interromper a gravação aqui, aí eu vou. Tem alguns informes.